desde o início da série que a memória da Riley vem sendo uma grande influência para as motivações da Ellie. E esse novo episódio consegue construir o peso que essa relação entre as duas precisava ter para justificar por que esse vínculo é tão marcante para a personalidade da Ellie no futuro. E é por causa desse ciclo formado entre o passado e o futuro que essa mudança da narrativa, do flashback, consegue se livrar daquele problema clássico do filler, com uma história que termina sendo um dos momentos mais definitivos da vida da Ellie. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre The Last of Us, dessa vez pra gente falar sobre esse episódio que é focado na história da DLC, da Left Behind. Caso você não tenha jogado o jogo, essa parte é meio que um conteúdo extra, mas fica tranquilo porque a gente vai falar um pouco sobre comparações entre as duas versões aqui no vídeo. Beleza? Mas enfim, só pra deixar explicado, vamos ter spoiler sobre o episódio, mas não sobre o futuro da história de The Last of Us. Beleza? Então enfim, vamos pro vídeo. Nesse episódio, a narrativa quebra a sequência cronológica da trama para voltar no passado da Ellie. Mas mesmo com essa mudança dos rumos, o episódio não se afasta tanto assim da história principal de The Last of Us, porque é esse passado da Ellie que desenvolve as decisões dela no presente. E a série ainda criou um conflito novo que não existe no jogo, para destacar ainda mais o impacto desse passado na formação da personalidade da Ellie. Se a gente comparar a série com essa parte da história do jogo, a gente percebe que a série começa com uma diferença bem notável em relação ao material original, que é a questão da escolha da Ellie de proteger o Joel ou não. Acontece que no jogo, o Joel entra num estado quase sem consciência depois que ele se fere. E assim, a Ellie logo decide assumir a guarda do Joel sem grandes questionamentos. Find something to stitch you up, okay? Mas aqui na série, o Joel tem uma participação um pouco diferente, porque ele ainda consegue ordenar que a Ellie deixe ele para trás e parta em busca do Tommy. Então a série forma um conflito que é novo para Ellie, que é a decisão dela entre procurar abrigo com o Tommy ou continuar ao lado do Joel, arriscando a própria sobrevivência dela mesma nesse ambiente desconhecido. E é esse conflito que abre espaço para que o passado da Ellie afete a história principal da série, porque é esse mesmo tipo de dilema da escolha sobre o rumo da vida que conecta as duas fases da vida dela. Depois que a Ellie e a Riley são atacadas, elas enfrentam o que parece ser um momento de morte certa para as duas. E elas ficam sem saber o que fazer, como a gente vê declaradamente na cena seguinte, quando elas falam sobre quais escolhas elas teriam. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. E nessa cena existe uma expressão que é muito interessante na diferença entre a reação das duas meninas. Porque enquanto a Ellie fica explosiva e com raiva, a Riley consegue ter um ponto de vista diferente, com ela considerando mais o que ela ainda poderia ter em vida ao lado de quem ela ama. E além da reação em si das duas, a gente também vê esse contraste sendo verbalizado por elas, quando a Riley diz que elas deveriam seguir em frente. Porque logo depois disso, a Ellie questiona essa intenção, como se ela não conseguisse enxergar logo de cara esse ponto de vista dela ainda viver o que ela poderia ter. We just keep going. What are you talking about, Riley? It's over. Até que no final dessa sequência, a gente vê a grande importância dessa troca entre elas, que é o fato do apego da Riley acabar salvando a vida da Ellie, dando a oportunidade para ela viver e descobrir que era imune. E na conclusão do episódio, é a escolha do apego pela vida da Riley que conecta o passado e o futuro da Ellie, como a gente pode ver até na própria estrutura do episódio, porque as lembranças do flashback começam quando a Ellie tem a sua escolha sobre uma vida, e as memórias só terminam quando a Riley faz a sua escolha pela vida das duas. E a composição visual reforça a conexão dos dois momentos, com a mão sendo o mesmo elemento que mostra tanto a indecisão no início quanto a certeza da decisão no final. Então, no futuro, quando a Ellie enfrenta essa escolha de se apegar a uma vida que parece ser impossível nesse momento,
ou deixar ela de lado, ela encontra um incentivo no próprio passado que ela viveu, porque ela sabe que ela só pôde estar ali porque a Riley não desistiu, por mais impossível que fosse a situação. Então a forma da Ellie dar um propósito verdadeiro para quem a Riley foi é seguir adiante sendo como ela, se mantendo ao lado do Joe, mesmo quando nenhuma esperança parecia existir. Até que por conta dessa escolha, como aconteceu com ela mesma, o improvável acontece e ela encontra mais uma chance para a vida do outro e, consequentemente, para dela também. Nesse episódio, a narrativa afasta a Ellie da companhia do Joe para aproximar ela da Riley. Mas é interessante ver como a história continua repetindo uma mesma estrutura de dupla de personagens com as duas garotas. Porque do mesmo jeito que a Ellie faz com o Joe, ela continua tendo uma certa aspiração por quem é a Riley. Ela pede para ver a arma dela e depois ainda pede um gole do que ela tá bebendo, que são as exatas mesmas coisas que ela pediria no futuro pro Joe. O que mostra essa aspiração comum que a Ellie tem por essas duas figuras. E isso fica até refletido no visual das duas meninas, com a Riley sendo mais alta e tendo esse visual de maior autoridade e experiência do que a Ellie. Então a gente consegue ver como The Last of Us mantém essa estrutura bem clássica de modelo de personagem, que é esse tipo de dupla formada por um personagem mais juvenil e outro mais experiente na forma de um mentor, que no futuro é o que vira a relação paternal entre o Joe e a Ellie. E eu acho essa parte de The Last of Us muito interessante, porque ela reinventa um padrão bem tradicional do cinema, que é essa dinâmica da dupla que assume a posição de pai e filho, como já foi feito em vários filmes bem clássicos, como o Obi-Wan e o Luke Skywalker, o Frodo com o Bilbo, o próprio Alfred com o Batman também. E uma das influências mais marcantes dessa estrutura tradicional do cinema está no que é um dos maiores filmes de ação de todos os tempos, que é o Exterminador do Futuro 2, com o John Connor tendo o T-800 como um dos tipos de figura paternas mais emblemáticas de todos os tempos. Porque afinal é o Arnold Schwarzenegger interpretando um robô. E não tem como ficar muito melhor do que isso. E é bom a gente falar sobre isso, porque eu tô trazendo esse vídeo aqui junto com os meus amigos lá da Salvat, porque eles estão trazendo aqui pro Brasil a coleção do Terminator, que traz a montagem completa de um modelo do T-800 em escala 1:2, de quase 1 metro de altura. Quer ver? Se liga só que eu vou explicar para vocês como a coleção funciona. Então, as peças do modelo vêm acompanhadas de fascículos como esses aqui, que os assinantes recebem nos envios mensais da assinatura. E com eles vocês recebem peças como essas aqui, que são as que eu mesmo estou montando aqui na minha casa. Para vocês terem uma ideia de como funciona, essa aqui foi uma das cartelas dos fascículos, com as peças antes da montagem, e aqui do lado a gente tem a peça depois de eu terminar o processo da montagem. O legal do modelo completo é que ele tem efeitos de iluminação com LED, como essa peça aqui, ele tem articulações, uma base iluminada, então o modelo tem vários efeitos inseridos nele. Mas mesmo com esses detalhes da montagem, eu achei o processo todo bem tranquilo, eu só precisei usar os parafusos, as ferramentas que vieram no kit de brinde e os manuais de instruções que a gente encontra disponível no site. A coleção só está disponível para assinantes, mas você pode começar a assinar agora mesmo e com frete grátis. E o melhor ainda é que também está rolando um desconto bem legal nas primeiras edições da coleção, porque o primeiro envio, com as edições 1 e 2, está com 78% de desconto, por apenas R$ 32,52. E o segundo envio, que também tem 2 edições, está com 50% de desconto. E você pode ficar tranquilo que a assinatura é feita mês a mês, ela não bloqueia o limite do cartão e também pode ser cancelada a qualquer momento. Então, para você conhecer mais sobre a coleção do Terminator, corre aqui no link da descrição, que lá tem todas as informações sobre a assinatura. Beleza? E voa lá para pegar o desconto, porque é por tempo limitado. Corre lá. Go ahead. Toda a série de The Last of Us lida muito com a questão dos ciclos, de eventos que se complementam e causam uns aos outros. E esse episódio reforça ainda mais essa dinâmica dessa temática dentro da história. Logo no início do episódio, a gente vê a Ellie saindo no tapa com a tal da Bethany, por causa da lembrança dela sobre a Riley. E mesmo depois dela ter ganhado um olhão roxo, ela ainda tem orgulho de ter acabado com a garota.
como ela demonstra quando se gaba por ter feito ela ter tomado 15 pontos. She had to get 15 stitches. Maybe you shouldn't mess with people like that. I'm sorry, are you telling me not to beat people up? Só que esse mesmo elemento volta na conclusão do episódio, quando a lembrança da Riley retorna para as motivações da Ellie, mas dessa vez fazendo ela encontrar naquela linha improvisada uma forma de salvar a vida do Joe, de novo com os mesmos pontos que aparecem no início da história. Então no passado, quando a lembrança da Riley faz a Ellie causar a necessidade de 15 pontos em outro alguém, ela acaba ferindo a si mesma. Mas no futuro, essa mesma memória da Riley faz a Ellie assumir a posição oposta, porque agora ela não é mais quem fere, mas sim quem passa a fazer os pontos para curar um outro alguém. Desde o começo da temporada, que a gente vê como essa marca deixada pela Riley é muito importante para Ellie. E agora, esse novo episódio tem a função de desenvolver o peso que essa relação precisa ter, que é o que justifica por que o sentimento delas é tão decisivo para Ellie. E o que executa esse desenvolvimento de personagem na prática é a atuação da Bella Ramsey ao lado da Storm Wright. É claro que a intensidade das emoções da Bella já se tornou inquestionável, seja para demonstrar raiva e desespero, quando ela se torna um poço de puro instinto, ou também quando ela tem um momento de felicidade, que transmite a espontaneidade de uma verdadeira adolescente. Mas o que eu acho realmente primoroso na Bella Ramsey é como ela transmite uma das características mais fundamentais da adolescência, que é toda a confusão e a mistura de sentimentos que a gente vive nessa época. Eu já vivi há muito tempo, né? Tô nos meus 30 já, mas enfim. Ela demonstra essa confusão de uma série de camadas de sentimentos que vão sendo descobertos, todos ao mesmo tempo. E ela só precisa de segundos de uma cena para fazer um pequeno desvio no olhar que já expressa perfeitamente e sem uma única palavra toda a mistura de sensações que está acontecendo ali. E a combinação da direção da Lisa Johnson com o roteiro do Neil Druckmann reforçam toda a expressão que a Bella consegue trazer para essa história. Por exemplo, na cena em que as duas começam a dançar, elas estão usando duas máscaras que parecem ser só uma brincadeira de moleca. Mas quando a gente relembra de tudo que a narrativa acompanha ao longo desse dia, a gente percebe como essas máscaras também são o disfarce dos sentimentos que elas escondem, uma da outra. Então sim, elas aceitam dançar juntas, mas só de máscaras, por cima do que elas disfarçam. Mas o que é curioso, no final dessa sequência, é que não é exatamente o beijo que acaba com a necessidade da máscara. Mesmo depois que a Ellie se deixa levar pelos seus impulsos, ela ainda mantém um receio de se revelar totalmente, como ela mostra quando pede desculpas. Porque afinal, além do medo natural, que parte de toda a paixão, a Ellie ainda tem uma dúvida sobre o tipo de amor dela, que ela não sabe se é o mesmo da Riley. I'm sorry. Mas quando a Ellie se vê como aceita, a câmera abre e mostra a Ellie finalmente se livrando da máscara de vez, sabendo que ela pode ser quem ela é. Então, galera, essas foram minhas impressões sobre o 7º episódio de The Last of Us. Ele tem essa grande mudança na narrativa, mas que ainda altera profundamente as relações dos protagonistas da história. Então é algo que é essencial para justificar todas as motivações que existem nas intenções mostradas no futuro dessas figuras. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um like e um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, quiser se inscrever aqui também, é só clicar aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram, o link também tá aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Então eu fico por aqui, valeu e um abraço.